títulos de crédito. Bom, o que nós vimos então a respeito dos títulos de crédito, né? Que os títulos de crédito eles são documentos formais, por precisarem observar requisitos essenciais previstos na legislação cambiária. Eles são também considerados bens móveis, né? Nesse sentido, a gente pode entender que eles se sujeitam aos princípios que norteiam a circulação de bens, como que prescreve que a posse de boa-fé vale como propriedade. E que são títulos de apresentação, por serem documentos necessários ao exercício dos direitos neles contidos, tá? Outra característica também que a gente pode entender e lembrar dos títulos de crédito é o quê? Que eles constituem títulos executivos extrajudiciais. Isso aí nós vamos encontrar no artigo 784 do Código de Processo Civil. Por quê? Por configurarem uma obrigação líquida e certa, tá? O que nós temos que destacar também? Que os títulos de crédito, eles apresentam obrigações quesíveis, né? Cabendo ao credor dirigir-se ao devedor para receber a importância devida e que a emissão do título e a sua entrega ao credor tem, em regra, natureza pró-solvendo. Isto é, não implica novação no que se refere à relação jurídica que deu origem ao título, né? A relação jurídica que originou o título, portanto, não irá se confundir com a relação cambiária representada pelo título emitido. Perfeito? Então, temos que ressaltar ainda o quê? Que o título de crédito ele é um título de resgate. Por quê? Porque a sua emissão ele presume um futuro pagamento, como nós já vimos na aula anterior, em dinheiro que extinguirá, vamos colocar assim, a relação cambiária. E é também um título de circulação, uma vez que sua principal função como já vimos, reiteradas vezes a circulabilidade do crédito. Então, o que nós temos que lembrar a respeito dos princípios e das características do título de crédito? Que os títulos de crédito, eles são princípios, ele possui princípios informadores. Quais são esses princípios? A cartularidade, a literalidade e a autonomia. A autonomia ela acontece pela abstração e pela oponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Perfeito? Além disso, nós temos também que os títulos de crédito ele têm características principais. Quais são elas, né? Vamos listar aqui. Primeiro, a natureza essencialmente comercial. São documentos formais, eles possuem natureza de bem móvel, né? São títulos, então, de apresentação, constituem títulos executivos e extrajudiciais, representam obrigações quesíveis, título de resgate e é um título de circulação, ok? Bom, acerca do princípio da cartularidade, nós podemos entender o quê? Que quando se afirma que o título de crédito é um documento necessário ao exercício do direito nele mencionado, há uma referência clara aqui no quê? Ao princípio da cartularidade, segundo o qual se entende que o exercício de qualquer direito representado no título pressupõe a sua posse legítima, ou seja, o titular do crédito o titular do crédito apresentado no título, ele deve estar na posse deste, ou seja, na cártula, né? Que se torna, pois, imprescindível para quê? Para a comprovação da própria existência do crédito e da sua consequente exigibilidade. Perfeito? Bom, então nós podemos resumir o quê? Que o princípio da cartularidade, ele nos permite, vamos dizer assim, afirmar que o direito de crédito mencionado na cártula não existe sem ela,
né? Não pode ser transferido sem a sua tradição e não pode ser exigido sem a sua apresentação. Perfeito? Bom, então em função da obediência, vamos dizer assim, ao princípio da cartularidade, que alguns autores eles inserem os títulos de crédito na categoria de documentos dispositivos, que consistem justamente naqueles documentos que são imprescindíveis para o exercício dos direitos que eles representam, tá? Que mais que nós temos que lembrar? Que costuma-se muitas vezes utilizar com o mesmo sentido de cartularidade a expressão princípio da incorporação, né? Segundo o qual o direito de crédito materializa-se no próprio documento, não existindo direito sem o respectivo título. Então a incorporação ela representa a relação direta que se opera entre o documento e o direito de crédito, não existindo este sem aquele, tá? Então, em obediência ao princípio da cartularidade, a posse do título pelo devedor presume o pagamento do título. Só é possível protestar o título apresentando esse título e só é possível executar esse título apresentando-o, não suprindo sua ausência nem mesmo a representação de cópia autenticada, tá? Nós temos que lembrar ainda que o princípio da cartularidade ou incorporação hoje em dia ele vem sendo posto em xeque devido ao crescente desenvolvimento tecnológico e da consequente criação de títulos de créditos magnéticos, né? Ou seja, que não se materializam numa cártula. E a gente pode ver que o próprio Código Civil ele estabeleceu expressamente no seu artigo 889, parágrafo 3º, que o título, olha só, vou ler para vocês, o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Então, o que a gente tem aí? Que a doutrina ela tem se referido a esse processo de desmaterialização dos títulos de crédito, vamos colocar assim, que acaba por contestar, de certa forma, o princípio da cartularidade, da proliferação, dos títulos em meio magnético, né, sem que eles sejam, enfim, materializados num documento em meio físico. Então, a desmaterialização dos títulos de crédito, por permitir a criação de títulos não cartularizados, ou seja, não documentados em papel, cria situações que, por exemplo, o credor pode executar um determinado título de crédito sem a necessidade de apresentá-lo em juízo. Então, é o que ocorre com as chamadas duplicatas virtuais, muito comum na prática mercantil, as quais podem ser executadas mediante a apresentação apenas do instrumento de protesto por indicações do quê? Do comprovante de entrega da mercadoria, né? Então, de acordo com o artigo 15, parágrafo 2º da Lei 5.474 de 1968. Então, nesse sentido, que a gente tem que lembrar que a inovação trazida pela Lei 11.419 de 2006, a qual deu nova redação ao artigo 365, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, de 1973, que passou a ter o seguinte teor: tratando-se de cópia digital, né, olha lá, executivo, extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. Então, essa foi a repetida pelo Código de Processo Civil de 2015, no artigo 425, parágrafo 2º. Então, o que a gente tem que ressaltar aqui? Que a Lei 11.076 de 2004 criou títulos eletrônicos para o agronegócio,
Então, por fim, o que a gente pode entender? Que esse processo de desmaterialização dos títulos de crédito é uma consequência natural do desenvolvimento do comércio eletrônico, né? O que nós vimos na aula passada, que exige que representemos o conceito de documentos, né? Representemos e repensemos, vamos colocar assim, o conceito de documentos, qual não se pode mais ser visto como algo materializado em papel, né? Então, o documento eletrônico aqui, ele é uma realidade já consolidada, não tem como escapar disso nos dias atuais, e o mercado, obviamente, ele foi quem mais rápido se adaptou a ela, né? Criando a assinatura digital por meio do sistema de criptografia. Então, o que a gente pode entender? Que hoje no Brasil, ou melhor, que hoje o Brasil ele já possui regulamentação legal da matéria. Trata-se da medida provisória 2200/2 de 2001, a qual institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né? E que dispôs em seu artigo 1º o seguinte, olha lá, fica instituída a infraestrutura de chaves públicas brasileira, Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Então, o que a gente pode entender? Que em consonância a esse processo de desmaterialização dos títulos de crédito, foram editados vários enunciados, né, que garantiu e deu ênfase a essa aceitação, né, a essa concordância de decisões. Perfeito? Meus amores, até a semana que vem. Grande abraço para vocês. E a semana que vem falaremos a respeito do princípio da literalidade. Até mais.